poderosamente, maravilhosamente. Eu tenho certeza que Deus ainda há de fazer grandes coisas em favor da nossa vida, do nosso rebanho, do nosso povo. Aproveitem e compartilhem aí logo a live de hoje. Faça uma sala de vídeo, convide alguém para ouvir a palavra do Senhor. E me dê aí 25, 30 minutos da sua atenção, que é tempo que a gente vai levar para a gente ministrar uma palavra ao seu coração. O áudio está tudo ok aí, os irmãos conseguem me ouvir perfeitamente, eu acredito que está tudo ok. Então a gente vai começar, nós vamos começar com uma oração a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele seu direcionamento, e nós vamos ministrar uma palavra ao coração dos irmãos nessa noite. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, te engrandeço, Senhor, porque Tu és fiel. E mais uma vez nessa noite nós iremos falar da Tua palavra, do Teu poder, do Teu agir, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, usar a nossa vida, usar como instrumento para falar a Tua palavra, e que vidas possam ser alcançadas através da ministração da Tua palavra. Espírito de Deus, nós oramos, nós te agradecemos, faz conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, nós oramos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo capítulo de número 32. Irmã Sara Melissa, traga aqui 2 copos de água para o seu pai e uma toalhinha aqui para o suor. Amém? Êxodo capítulo de número 32 é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Você pode abrir a sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta, pegue uma caneta para você fazer sua anotação. E nós vamos falar da palavra de Deus nessa noite. Queridos irmãos, o livro do Êxodo é um livro muito interessante. O livro do Gênesis conta a história da criação. O Gênesis é o princípio. Os 5 primeiros capítulos é onde Moisés está focando a criação. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, a gente vê o foco de Deus ali na humanidade, na criação, até chegar ao dilúvio e a arca de Noé. E Gênesis vai relatar, como nenhum outro livro, até mesmo científico, como se deu a criação do mundo e do homem. Tradição judaica, é unânime na tradição judaica que o autor do Pentateuco é 5 livros em grego, é Moisés. Moisés é o autor do livro que leva a sigla Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. O Pentateuco ele é muito interessante porque Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, como ele escreve para judeu, ele vai falar de 5 sermões, justamente incluindo o pensamento do judeu no Pentateuco para atribuir que Moisés também escreveu 5 livros. O livro do Êxodo ele vai narrar a história de como Israel recebeu a lei, como Israel peregrinou no deserto, a sua saída com forte mão do Egito, Deus levantando Moisés, um grande libertador, tipificando Cristo Jesus para que o povo saísse da terra do Egito. Após vem o livro de Levítico. O livro de Levítico ele é focado mais na questão da institucionalização do culto, onde o sacerdote recebe o ofício e todas as ordens as regras de como Deus queria que o sacrifício fosse feito e que o culto fosse feito. O livro de Números é o livro dos censos, é Israel recebendo as terras por herança, de acordo com o número das tribos, de acordo com o número dos povos, o povo vai recebendo a sua herança. 2 tribos receberam antes de chegar em Canaã a herança. 10 tribos então vão receber no livro de Números, onde há 2 censos, por isso o nome grego Números, vão receber o censo. Moisés vai mandar fazer o censo, vai levantar para saber quantos homens de guerra tem, quantos levitas tem. Então é um livro focado mais na distribuição das heranças. Deuteronômio se diz respeito à repetição da lei. É como se fosse uma repetição do livro do Êxodo, porque Deuteronômio significa repetir a lei nesse contexto. Então Deuteronômio vai ser uma aplicação do livro do Êxodo, uma repetição para que o povo pudesse relembrar. Todos os grandes líderes de Israel, preste atenção, todos os grandes líderes de Israel, eles receberam
eles receberam, ou melhor, antes de morrer, eles recapitularam a lei. Moisés faz isso, Josué faz isso. Antes deles morrerem, eles faziam questão de recapitular para que o povo pudesse entender que o povo só seria bem sucedido diante de Deus se eles guardassem a lei, porque a lei não era de Moisés. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a lei era do próprio Deus. O capítulo de número 32 do livro do Êxodo é um capítulo muito interessante. O contexto se dá: Moisés subiu ao monte, e uma de suas subidas ao monte, Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus. E lá ele recebe, e na visão do povo ele está tardando. Nós sabemos que essa ida, essa subida ao monte lá custa 40 dias, né? E o povo, o começo do capítulo de número 32, que é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, já começa dizendo que o povo está desesperançoso, porque Moisés subiu ao monte, mas Moisés não desceu. E eles chamam Arão, o sacerdote, e dizem: olha, Moisés, o homem profeta, que foi o canal que Deus usou para nos libertar do Egito, morreu. Então façamos outros deuses para que vão adiante de nós, para que nós continuemos a caminhar, porque daí esse homem não desce mais. Ou seja, o povo já está dando Moisés como um homem morto. É interessante, irmão, que esse contexto, Moisés está subiu ao monte para receber ali as leis. As primeiras tábuas tinham sido quebradas e agora Moisés, ou melhor, as tábuas serão quebradas por Moisés devido a ele olhar e ver a circunstância que o povo está inserido nesse contexto. É interessante que o capítulo de número 32, a gente já começa a observar no próprio versículo de número 1 a ingratidão de um povo. Olha o que diz o texto: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Havia aqui com certeza um costume intrinsecado. Foram 430 anos dentro de um exílio egípcio, ficaram presos dentro do Egito. E lá com certeza eles aprenderam a adorar divindades, entre aspas, né, deuses, com D minúsculo. Eles aprenderam a adorar deuses que eles podiam ver, eles podiam tocar. Nós seres humanos é muito mais fácil nós assimilarmos a nossa fé, assimilarmos a nossa crença em algo palpável, em algo que nós podemos ver, tocar, porque é muito mais fácil por isso que há uma crença muito grande na água, no óleo, na toalha, porque são coisas palpáveis, são coisas que nós podemos tocar. E parece não, esse ensinamento egípcio ele está intrinsecado dentro do povo de Israel, tanto que eles pedem deuses que vão adiante dele, ou seja, deuses que eles possam ver. Versículo de número 2, Arão com certeza deve estar ali em meio de uma saia justa, né? Em meio de uma situação muito complexa. Ele olha e, poxa, o que fazer? Se o povo pede deuses, então tire os pendentes, as pulseiras, os brincos, os cordões. Versículo de número 2. Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-me. O povo queria continuar a peregrinação. Só que o povo aprendeu a andar sempre diante de um líder. Israel é muito notório na história do povo hebreu, na história do povo judeu, israelita, israelense. Toda vez que Israel tinha um líder direcionado por Deus, dado por Deus, o povo caminhava bem. O povo conseguia andar bem, o povo conseguia ser conduzido bem. Mas Israel nunca foi um povo que conseguiu andar sem uma liderança. E agora Israel quer que um bezerro, preste atenção, que um bezerro de ouro conduza. Só que o Deus que eles estão fabricando, porque esse Deus ele é um Deus fabricado, preste atenção, há uma diferença para um Deus que fabrica, para um Deus que cria, para um Deus fabricado. Certo? Moisés está falando com Deus aqui, Deus está no controle da situação, mas o povo já não crê mais que Moisés pode voltar. Na visão do povo, Moisés já morreu. Moisés já não está mais. Então a gente precisa continuar. Só que não tem líder. Na narrativa dá para perceber visivelmente que Arão está perdido. Porque qual era de Arão? Ele tem os ensinamentos de Moisés.
de ver, de prática. Ele seria o primeiro, como líder, a olhar para o povo e dizer: olha, fiquemos aqui, vamos esperar. Deus nunca nos desamparou. Até porque da saída do Egito até nesse momento, Deus vem fazendo milagres extraordinários, curas extraordinárias, sinais. Em nenhum lugar do planeta Terra aconteceu mais sinais do que no deserto do Sinai. Então o povo tinha evidências claras, externas, internas, evidências reais do que Deus tinha feito. Então qual era do povo? Crer, confiar, acreditar que Moisés iria descer para que a caminhada pudesse continuar. Mas o resultado não foi esse. O versículo de número 4. Ele tomou das suas mãos e formou com um burril e fez um bezerro de fundição. E então levantou um altar. Olha só a troca, a ingratidão que aparece aqui do povo. Versículo de número 4, quando termina a obra, ele ainda diz assim, ó: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eles pegaram toda a glória de Deus, o povo, após o bezerro ficar pronto, o bezerro de ouro ficar pronto, eles olham para o bezerro de ouro e atribuem a glória de Deus a ele. E se tem uma coisa que Deus não permite, é que ninguém toque na glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Gente, esse texto aqui ele é muito rico. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. O povo está ali atribuindo glória de Deus a um bezerro de ouro e a orgia começou. Festa carnavalesca. Festa carnavalesca. A orgia está começando, o povo está aqui se defraudando, estão pegando a glória de Deus e colocando em algo que eles criaram, um Deus falso, um Deus com D minúsculo. Enquanto isso, Moisés está no monte conversando com Deus. Versículo de número 6, nós vamos explicar aqui, ó. E no dia seguinte, madrugaram oferecendo o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber. Ou seja, estavam totalmente crendo já que o Deus que a jornada iria continuar e que aquele Deus com D pequeno, com D minúsculo, iria prosseguir a jornada. Agora preste atenção. Aí o Senhor olha para Moisés e diz assim: Moisés, aleluia, Moisés, desce lá que o teu povo já se corrompeu. Olha que coisa interessante, no livro do Êxodo, quando o povo está em obediência a Deus, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, está vendo o meu povo? Agora, quando o povo está em desobediência, nas páginas do Êxodo, você vai ouvir dizendo assim, ó: Moisés, esse teu povo, que é o que está escrito no versículo de número 7, te confirmo na Bíblia, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito tem se corrompido. Presta atenção nisso, crente. Enquanto você obedece a Deus, enquanto eu obedeço a Deus, nós somos povos de Deus. Enquanto nós desobedecermos a Deus, nós não somos considerados povo de Deus. Porque a condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aquele que é povo de Deus. Então Deus conversando, se tinha uma pessoa que não queria descer daquele monte, eu te garanto, isso era Moisés. Moisés está falando com o Todo-Poderoso. Moisés está falando com Deus Criador dos céus e da terra. Moisés está recebendo a lei que vai ser instrução para a vida daquele povo e para nós também. A lei de Deus, a lei moral de Deus, os mandamentos do Senhor. E o Senhor está dizendo para Moisés: olha, desce lá, porque não é meu povo, desce lá, o meu povo. Deus está dizendo: Moisés, o meu povo me obedece. Desce lá, porque o teu povo já virou a casaca. Irmão, no primeiro teste que Deus fez com esse povo no deserto, fazendo com que o profeta, com que o líder, com que a liderança dele, Moisés, no caso, ficasse 40 dias falando com ele no monte, o povo não passou. E olha o que o Senhor diz, versículo de número 8: e depressa tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e disseram:
estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mansara Melissa, traga uma água para o seu pai aqui, rapidinho, em nome de Jesus. Olha só, corrupção, versículo 8, depressa tem se desviado. E agora aqui nesse texto, vai acontecer algo tremendo. Por quê? Porque Deus vai fazer uma proposta a Moisés. Deus está conversando com Moisés, está passando as instruções para ele. Acredita-se que ali, em cima do monte, Moisés recebe todas as instruções de Deus, tudo aquilo que ele vai ter que colocar. Interessante que na ordem do culto, Deus não permite que Moisés interfira em nada. Por isso você, pastor, você não pode colocar na sua igreja nada que venha ferir a liturgia bíblica de um culto. Nós não temos autoridade para pegar as nossas ideias e colocar no culto, porque Moisés não faz um culto da maneira que ele acha correto. Moisés faz um culto da maneira com que ele acredita. Deixa eu tomar uma água aqui. Com que ele acredita. Moisés faz um culto com as ordens que ele recebeu de Deus. Preste muito bem atenção nisso. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, olha, o povo está lá, na bagaça, avacalhado. Já tem até outro Deus, eu nem sou mais senhor deles. Vou fazer um propósito contigo, Moisés. Deixa que a minha ira, versículo 10, o meu furor se acenda contra eles. Deixa eu matar todos eles e fazer uma aliança só contigo. É por isso que no versículo de número 11, querido, o profeta Moisés está tipificando o Senhor Jesus. Olha o verso 11, você que está com a Bíblia aberta, leia comigo, por favor. Ele diz assim, ó: porém Moisés suplicou ao seu Deus: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Moisés está sendo tipologia, está tipificando o Senhor Jesus. Irmãos, quem queria, olha a proposta. Talvez se Deus fizesse a proposta para mim e para você, Moisés iria descer para receber um povo obstinado, mal inclinado, rebelde, desobediente e agora idólatra. Quem quer sofrer pelo seu próximo? Quem quer doar a sua vida, o seu vigor, a sua força num mundo tão egoísta pelo seu próximo? Só que o amor que está tipificado aqui, Moisés, não é um amor humano. O amor que está tipificado aqui, Moisés, é um amor colocado pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia vai dizer, e o próprio livro do Êxodo vai dizer, que Moisés é o homem mais manso da face da terra. Você consegue compreender isso? Se fosse eu e você nessa proposta diante de Deus, pense aí comigo agora, o que você, se Deus chegasse com você e falava assim: vou matar todo o povo rebelde, vou tirar todo o trabalho da tua costa e vou fazer uma aliança contigo, com a tua geração, com a tua descendência, para a gente fazer do nosso jeito, do teu jeito, do meu jeito, como a gente quer. E Moisés automaticamente, ele chega diante do Senhor e diz: não, Senhor, esse é o teu povo, o povo que tu tiraste do Egito, versículo 11, ele suplica dizendo: tu tiraste eles da terra do Egito com tua grande força. É interessante, irmão, olha que coisa tremenda. Quando Moisés vai orar, aprende isso aí, esse mistério com Deus. Quando Moisés vai interceder pelo povo, ele apela para a grandeza de Deus, para a glória de Deus e para o nome de Deus. Porque ele sabe que Deus, a aliança que ele faz é baseada em quem ele é. Ele diz: esse é o que o povo vai dizer: tirou ele e o teu nome, a tua glória, o que dirão os egípcios do teu nome? Senhor, e a aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac, com Jacó, dizendo para eles, versículo de número 13: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e darei a vossa semente a toda a terra, que tenho dito que possuam. Moisés está falando: e a tua palavra? E a palavra que tu falaste para Abraão? E a palavra que tu prometeste para Davi? Ou melhor, desculpe, e a palavra que tu prometeste para Isaac, para Jacó? Davi ainda não veio.
e a palavra que tu prometeste para os patriarcas, e o teu nome e a tua glória. O que dirão os egípcios? Tirou eles de lá para matar. Moisés tipifica o intercessor Jesus Cristo. Aquele que quando eu e você pecamos, erramos, o próprio Cristo pode dizer, fazendo uma ilustração, uma alegoria, dizendo: Pai, eu morri, foi o meu sangue derramado, quando a ira de Deus quer vir sobre nós por causa dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, querido. Você consegue compreender isso? Moisés está tipificando. Aí é interessante que ele vai colocar sentimentos em Deus aqui, versículo 13. Olha o que diz, presta atenção comigo, já vamos terminar. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, versículo 14. Então o Senhor se arrependeu. Peraí. Lembra-te de Abraão. Como é que Deus vai lembrar se ele não esquece? E arrependeu o Senhor. Como é que ele vai se arrepender se ele é imutável? O que é isso, pastor? Aprenda. Isso é antropopatismo. É Deus com sentimentos humanos. Não se esqueça que o autor é humano como eu e você limitado. É um autor humano limitado falando de um Deus ilimitado. Então o autor vai colocar sentimentos em Deus que são nossos. Aqui você vê Deus se lembrando, mas Deus não se lembra porque ele não se esquece. Aqui você vê Deus se arrependendo, mas Deus não se arrepende. Tiago 1,17. Nele não há sombra de mudança e nem variação de mudança. Um dos atributos essenciais do ser de Deus é imutabilidade. Então aqui quem está mudando, olha que coisa linda que eu vou te falar agora nesse texto. Só falo se você dá um glória a Deus aí agora. Olha que coisa linda. Quem mudou aqui no versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer ao povo. Pastor, o senhor acabou de falar que Deus não se arrepende. Como é que o versículo 14 diz que Deus se arrependeu? O que mudou aqui foi o propósito, como Isaías capítulo de número 38. Vai lá e dá mais 15 anos. O que mudou aqui foi o propósito, foi o modo que ele agiu, e não Deus. Deus não muda, como em Jonas capítulo de número 1, versículo de número 4 e 10, capítulo de número 3, versículo 4 e 10. Eu posso te garantir, irmão, isso aqui é tão tremendo. Deus cria a situação, entenda isso. Deus cria a situação. Na situação criada por Deus, Deus já sabia o propósito, para sim ou para não. Se o povo se arrepender, misericórdia. Se o povo não se arrepender, se não houvesse a intercessão de Moisés, fogo neles. Como daqui a pouco, lá na frente, a partir do versículo 25, Deus vai matar os idólatras. Então Deus criou uma situação para que escute isso, para que através da nossa oração, só através da oração, o propósito de Deus, a forma com que Deus age pode ser mudada. Escute, repito, Deus não muda. Mas Deus cria uma situação para que através da nossa oração, é por isso que nós devemos orar. É por isso que eu e você não podemos parar de orar. É por isso que eu e você não podemos parar de crer no poder da oração. Deus cria uma situação, ele já sabe o final B, ele já sabe o final A, mas através da nossa oração, se a oração estiver baseada naquilo que o reino destinou, aleluia, o propósito de Deus pode ser mudado através da tua oração. Por isso, não deixe de orar pelo teu filho, não deixe de orar por aqueles que estão doentes, não deixe de orar por aqueles que estão precisando de um milagre, porque a nossa oração, se for a vontade de Deus, poderá mudar o propósito, não ele. Aleluia! Versículo 14, Deus ouviu. Outra coisa, olha como é lindo isso, presta atenção. Aqui fica um exemplo muito claro. Qual é a oração que Deus se agrada? Por exemplo, Moisés não pede por ele. Moisés poderia ser egoísta ao extremo de dizer: Deus, está fechada a parceria. Mata todo o povo e vamos fazer aliança nós dois. Mas Moisés, ao invés de pedir por si, pede pelo próximo.
Você está vendo qual é a oração que Deus se agrada? Você está vendo qual é o jejum que Deus se agrada? Para de ir para o monte orar 24 horas para te ter poder. Vai para o monte orar pelo teu próximo. Para de jejuar 5 dias no mato para Deus te dar dom. Vai orar pelo teu próximo para Deus abrir os olhos dele e tirar ele da terra. A oração que Deus se agrada é pelo próximo. Aleluia! A oração que Deus se agrada é nós orarmos pelos nossos inimigos. Brasas vivas se amontou sobre a nossa cabeça. Paulo escreve isso lá em Romanos. Você consegue compreender isso, querido? Preste atenção. Segundo alguns teólogos, Ana caminhou muitos anos para Siló. Caminhou para quê? Junto com Eucana e com Penina. Ana queria um filho para jogar na cara da mulher. Para dizer, olha, o marido é meu. Toda vez que ela subia para Siló com esse propósito, ela voltava estéril. Mas quando Ana subiu para Siló e disse, Senhor, me dá um filho para me dar ele para o teu reino, para a tua obra, ela fica grávida. Pastor, não sei porque minha oração não é respondida. Eu oro há tanto tempo, eu oro há tantos dias, eu oro há tantos anos e Deus não responde. É simples, querido, é simples. A tua oração está voltada para o teu umbigo, a tua oração está voltada para os teus projetos, a tua oração está voltada para o teu ego, a tua oração está voltada para o teu eu. Começa a orar pelo próximo, começa a orar pelo reino, começa a orar pelo crescimento do teu irmão. Quando tu ora pelo crescimento do teu irmão, quem cresce é tu. Aleluia! É isso que Moisés está fazendo aqui. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está nos ensinando a sermos intercessores. O que é que nós estamos mais precisando nesse momento? A gente olha pessoas que não têm força para orar. Você que Deus tem guardado debaixo das suas asas, para de pensar no teu umbigo e ora pelo teu próximo. Você já comeu, você tem alimento estocado, você tem alimento na sua casa, mas tem pessoas que no meio dessa pandemia não tem nada. E às vezes nós não tiramos 5 minutos, irmãos, 5 minutos do nosso dia para orar pelos nossos irmãos, pelas pessoas que não têm condições. E às vezes não é só oração, às vezes é meter a mão no bolso mesmo, é tirar uma quantia e ajudar o nosso próximo, porque está difícil. E Deus está nos ensinando através de Moisés. Eu vou tão além que o versículo de número 30, Moisés vai interceder pelo povo. Capítulo 32, versículo 30. Abre a Bíblia aí que a gente já está indo para o final, estamos terminando. Capítulo de número 32, versículo de número 30. Ó. E aconteceu que no dia seguinte... Viu? Que dia seguinte, pastor? Já aconteceu muita coisa aqui. Quando Moisés desce do monte e ele já vê a primeira igreja católica lá embaixo, com a primeira procissão de uma igreja católica lá embaixo com um bezerro de ouro, o negócio estressa. Ele quebra as tábuas do testemunho, ele fica irado, ele manda e diz, quem é do lado do Senhor? Os levitas levantam a mão, somos nós, então venham para cá. Pegue a espada de vocês, coloque sobre a coxa e saiam matando todos os idólatras. A Bíblia vai dizer que morreu mais de 3.000 pessoas. Morreu mais de 3.000 pessoas. E Moisés mesmo irado. Moisés mesmo irado com toda a situação. De vendo a ingratidão de irmão, nós somos ingratos com Deus. Deus tem cuidado de nós. E nós temos virado as costas para Deus. Na primeira luta, nós fazemos o nosso bezerro. Na primeira provação, nós esquecemos o Deus que nos tirou com forte mão do Egito. E Moisés vai então interceder para terminar. Ele vai abrir a boca e vai dizer assim, ó, preste atenção. Versículo de número 30 do capítulo 32. Ele diz assim. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura e farei propiciação pelo vosso pecado. Uma coisa é você orar por quem te faz bem. Outra coisa é você orar por quem te faz mal. Isso mostra o quanto nós precisamos ser transformados. Isso mostra o quanto nós precisamos realmente conhecer a Cristo. Orar por quem leva um açaí na tua casa, né, Richard? É uma bênção.
Orar por quem te dá um churrasco assado, um feijãozinho, né, irmão Nilson? É uma bênção. Agora, orar por quem fala mal de ti é para quem é transformado. Orar por quem te calunia é para quem é crente verdadeiramente. Nós somos crentes, às vezes, irmão, de holofote. Nós somos crentes, às vezes, de oportunidade em igreja, quando o evangelho se coloca à nossa frente, para que nós possamos ser crentes verdadeiros, no oculto, onde só Deus e o diabo está vendo. Nós mais envergonhamos a Deus do que glorificamos ao nome dele. Aleluia! Mas Moisés está tão cheio do Espírito Santo, porque só consegue fazer isso. Escute, isso você não aprende em seminário, isso você não aprende lendo livros, isso você não aprende no dia a dia, isso você só consegue fazer. Isso você só consegue fazer se você estiver cheio do Espírito Santo. E o que nós estamos precisando é estar cheios do Espírito Santo. O que nós estamos precisando é ser cheios de Deus. Nós só vamos conseguir dar algo para os nossos irmãos, orar pelo nosso próximo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! E Moisés está tão cheio de Deus, está tão cheio do Espírito Santo, que ele olha para o Senhor e diz assim: olha, vocês pecaram. Ele olha para o povo e diz: vocês pecaram. Irmãos, toda vez que o povo cometia qualquer tipo de pecado, Deus ia dizendo: não, tudo bem, não é assim, vai dar tudo certo. Mas quando o povo fazia idolatria, Deus ele vinha com punição. Deus não divide a glória dele com ninguém. Moisés sabe que Deus está irado, ele orou, ele já intercedeu, ele diz: fique aqui, vocês pecaram, o pecado é grave, eu vou subir. Eu vou interceder pela vida de vocês. Aleluia. E quando chega lá, olha a conversa desse homem com Deus. Versículo 31. Leia comigo na sua Bíblia, por favor. Esqueça que nós estamos em rede social. Faça com que se você estivesse dentro da igreja agora. E leia comigo o verso 31, que diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha isso, irmão. Moisés está dizendo: se esse povo não for salvo, Senhor, eu também não quero ser salvo. Tem algumas pessoas que usam isso aqui como embasamento para que toda vez que alguém sai da igreja, Deus risca o nome dele do livro. Isso não é verdade, eu vou já te explicar o contexto disso. Mas Moisés está falando aqui de intercessão. Moisés está dizendo: se esse povo, se tu não perdoar, eu te falo, risca o meu nome do teu livro. Agora olha o poder do sangue de Jesus. Dá um glória a Deus aí comigo. Olha o que é o poder do sangue do Cordeiro, irmão. Versículo de número 33. Olha a resposta de Deus para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei. Riscarei. Não é riscou ou riscarei. Futuro. Está apontando para o futuro. Apocalipse capítulo de número 20. Abre a Bíblia. Apocalipse capítulo de número 20. Versículo de número 12. Porque o Senhor falou riscarei, Moisés? Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. É aqui que estão, nesses livros, os nomes de todos os salvos antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever nome de ninguém. É mentira quando as pessoas falam que quando você aceita Jesus que escreve o teu nome e quando você se desvia apaga. Porque Salmo de número 139, versículo 16, o salmista Davi abre a boca e diz: eu ainda era informe, não tinha forma, não tinha nascido, e no teu livro foram escritas todas as coisas e determinadas, sem nenhuma delas ainda havia sido feita. Moisés está falando: Senhor, risca o meu nome do livro.
E Deus está respondendo para ele: eu não posso, porque o meu filho já morreu por ti. Riscarei. Ó, irmão, chega a arrepiar o cabelo do braço. Riscarei, porque no dia do juízo final os livros serão abertos. Ele diz: Moisés, eu riscarei daqueles que pecaram contra mim. No grande juízo final, quando os livros das obras e o livro da vida será aberto, os que estão com Cristo receberão salvação, e os que não estão com Cristo ficarão de fora. Aleluia! Glória! Moisés estava dizendo para o Senhor Jesus assim: Senhor, risca o meu nome do teu livro. Deus está falando para Moisés: um salvo é salvo, porque quem salvou ele foi o meu filho. Um salvo conquistou a salvação tem perseverança dos santos, porque quem salvou não foi as obras, mas foi o sangue de Jesus derramado no Calvário. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Queridos irmãos, que haja em nós esse sentimento de nós ajudarmos o nosso próximo, esse sentimento de nós pararmos de olhar para o nosso umbigo, esse sentimento de nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos a Deus, interceder. Nós temos na nossa mão a chave que pode mudar o propósito de Deus, e ela se chama oração. Não sei se vocês observaram essa semana, mas Deus está falando de oração. Aleluia! Intensifiquemos a oração. Estejamos guardados diante do Senhor. E não te preocupa que se o teu nome está escrito naquele livro antes da fundação do mundo, não tem borracha do cão que apague. Viu, irmão? Para com esse mito. Desviou, apagou, voltou, tem um anjo no céu com o ministério só de caneta para ficar anotando o nome dos crentes. Mentira! Há uma certeza para que o teu nome já está escrito lá. Os livros serão abertos naquele grande dia e o seu nome estará lá para a glória do Senhor. Que nós possamos ter a fé. Deus chamou Israel para que Israel vivesse por fé. Israel queria seguir a deuses que eles criaram, que eles podiam tocar e podiam ver. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creem. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu ministério, te dê saúde, te guarde, te livre de todo mal. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua família. Que Deus possa cumprir as promessas dele na tua vida. E não se preocupe, que quando você não tiver força para orar, assim diz o Senhor para você nessa noite: eu levanto intercessores para orar pela tua vida. Eu levanto mulheres pela madrugada para clamar pela tua família. Eu levanto homens e mulheres de Deus para serem intercessores. E as orações deles serão chegadas diante da minha presença. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Domingo nós estaremos de novo na Escola Bíblica Dominical e no culto da família à noite. Deus te abençoe, querido. Vamos orar, vamos nos unir em oração, vamos nos ajudar, vamos interceder. Menos fofoca, menos luta, menos briga e mais oração, mais intercessão. Deus te abençoe, Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Amém.